Oi, gente, tá na hora do nosso bate-papo Passeio de 50. Desde que nós começamos o nosso canal Passeio de 50, já na pandemia, a gente vem falando da importância da saúde mental. E hoje o nosso bate-papo é com uma psicóloga para a gente falar da saúde mental de empregados, de funcionários de grandes empresas, de indústria. Como anda a saúde mental dessas pessoas? E o que está sendo feito para que esses trabalhadores se sintam seguros nos seus locais de trabalho ou agora no retorno às suas atividades? O nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga Graziela Alberiti. Ela é responsável pelo Centro Psicossocial do SESI. Graziela Alberiti, obrigada por participar do nosso canal Passeio dos 50. Obrigada, Madeleine. Eu que agradeço muito o convite de estar aqui falando contigo e com os teus seguidores. É um prazer. O prazer é nosso. E a Gabriela é do SESI, né, Gabriela? Quer dizer, você vê muita coisa por aí, né? Muita coisa, sim. Muita coisa. A gente atendendo a indústria, né? Temos visto bastante, né, enfim, situações, montamos um programa, inclusive de acolhimento, um SOS psicossocial, né, para os trabalhadores poderem ligar em forma de plantão, justamente para acolher medos, ansiedades, né? A gente criou literalmente da noite para o dia esse programa de acolhimento devido à rapidez, né, com que toda a situação da pandemia se instalou. Então a gente percebe que as empresas tiveram que se adequar muito rapidamente a uma nova situação de home office, de aquelas que não puderam parar, porque nós temos empresas que são de serviços essenciais, como alimentação, né, produtos de higiene, algumas que tem a ver com transporte também, né? Então, essas empresas tiveram que seguir trabalhando e adequar todo o seu processo produtivo, e em meio a isso, protocolos foram criados de saúde, segurança e higiene, né, para os seus trabalhadores. Então, realmente foi uma situação de bastante preparo por parte dos líderes das equipes que vamos dizer assim, causou bastante estresse, né, em termos de impacto na saúde mental, né, de todos esses trabalhadores. A gente já tem vindo falando ao longo, até porque o canal ele foi criado em plena pandemia, nós começamos há 3 meses e a pandemia já estava instalada no Brasil e no mundo. E a gente vem falando sempre dessa questão da saúde mental, dos transtornos. E hoje a gente fala um pouco mais com você sobre essa questão específica do empregado, que você tem visto aí pelas empresas e nesse programa que vocês criaram para que as pessoas se sintam mais acolhidas, menos desconfortáveis. Quais são os maiores problemas que vocês viram com relação aos trabalhadores nessa pandemia? Uhum. É uma boa pergunta, Marilene, porque assim, quando nós criamos esse programa, né, de SOS, nós imaginávamos, foi justamente no início lá da pandemia, final de março, tá? Nós imaginávamos que nós íamos ter ligações em relação né, com sintomas, né, das pessoas ligados à depressão, ansiedade, né? E nós tivemos mesmo, né, pessoas com quadros de sintomas de depressão. Nós imaginávamos que nós teríamos, por exemplo, mais ligações de mulheres, né, que são as pessoas, né, assim, habitualmente são as que mais falam, que mais buscam ajuda. E nós nos surpreendemos, nós tivemos bastante ligações de homens, né, buscando ajuda por estarem enfrentando sintomas, sim, de ansiedade, que foi, vamos dizer assim, o transtorno mental que mais apareceu na pandemia. E por que ansiedade, né? Justamente a ansiedade vem quando a gente se encontra frente a um determinado evento que a gente não tem controle e que gera medo. E um quadro de pandemia causa isso, né? Ele causa medo frente a algo desconhecido e que eu não controlo. Então, os sintomas de medo, né, de ansiedade, de não ter principalmente certeza em relação ao seu emprego. Então, o marido que estava vendo a esposa perdeu o emprego ou vice-versa, né? A situação dos filhos em casa. Então, esse marido, ele saía para trabalhar, geralmente a esposa ficava em casa fazendo as atividades domésticas, ou tinha o seu emprego, né, os filhos na escola, aí ele se vê dentro de casa,
sem saber como lidar com o seu papel doméstico. Então, a gente começou, assim, a atender casos também relacionados a brigas, né, domésticas, por assim, bom, mas isso aqui não é o meu lugar. O que eu estou fazendo em casa, né? As crianças naquela energia, o dia inteiro em casa, né? O marido sem saber como lidar com isso. As mulheres também, por sua vez, muito cansadas, porque também, né, houve uma sobrecarga para a mulher muito grande. As que estavam trabalhando em casa seguiram trabalhando em casa. As que estavam ainda indo para o trabalho, né, chegando em casa, tinham que dar conta dos filhos, das tarefas domésticas. E, Madeleine, eu diria ainda assim, associado a tudo isso, nós também tínhamos a questão financeira, que acho que foi um grande estresse para todo mundo, né? Por quê? Claro, as pessoas que estavam trabalhando e que mantiveram seus empregos, elas tinham que lidar com a perda da renda por parte do seu cônjuge, vamos dizer assim, então aquelas pessoas que perderam o emprego, né? Ou então houveram algumas reduções, né, salariais ou corte, né, de carga horária com a devida redução salarial, ou que de uma hora para outra, ninguém estava esperando por isso, né? Então, pessoas que já tinham alguma dívida, pessoas que já estavam, né, comprometidas do ponto de vista financeiro, e isso, vamos dizer assim, foi um impacto estressor bastante importante para a saúde mental lá no início, né? Até a pessoa poder trabalhar na sua cabeça e se dar conta, bom, eu não posso me culpar, eu não sabia que isso ia acontecer, né? E claro, poder ter um plano aí estratégico da sua vida para poder renegociar dívidas, para poder entender como é que é a sua relação com o dinheiro, porque a gente também no SESI a gente trabalha com o conceito de saúde financeira, que vai além, né, daquela planilha onde a gente coloca o que a gente gasta e o que a gente recebe, que é aquilo que a gente aprende, né? E a gente sabe que nem sempre é tão simples, né? Se a gente fosse tão simples, as pessoas não se endividavam. Então, só os custos e os gastos é uma equação que muitas vezes ela não fecha. E por que ela não fecha? Porque a gente sabe que o dinheiro está associado a questões emocionais. Então, poder falar um pouco sobre a relação emocional que a gente tem com o dinheiro é algo importante, pelo menos para que a pessoa se dê conta, né, de como é que é essa relação para ela. E claro que ele tem algo muito, como é que eu vou dizer, muito factual, né? O medo que eu tenho de perder o meu emprego devido à crise, devido à pandemia, é fato, é um fato, não é uma fantasia, né? Então, esses foram, acho que, os principais sintomas, eu diria assim, né? Que a gente pôde observar bem lá no início. Depois, com o passar dos meses, vamos dizer assim, as pessoas começaram a se dar conta, bom, eu vou ter que retomar o trabalho, então as empresas fizeram grandes planos de retomada, né, paulatinamente, claro, das atividades, mas com retomada gradual, e as pessoas também começaram a se dar conta de que o vírus ele não ia sumir, né, ou seja, a pandemia ela ainda está aí, a gente tem que se acostumar, vamos dizer assim, com ela, tem que se adaptar a ela, tomando os devidos cuidados, né? Porque ela ainda está aí, ela não terminou e ela não vai terminar, né? A gente não sabe que data ela tem para terminar. Então, a gente tem que seguir protocolos, né? Então, as pessoas começaram a entender que isso existe, que tem protocolos para seguir dentro das empresas e muitos trabalhadores até diziam, bom, nas empresas a gente se sente seguro, porque a gente sabe que tem protocolos rígidos, né? Tem que ter higienização, tem uso da máscara, tem distanciamento. E aí nós sentimos assim que as pessoas começaram a ficar um pouco mais tranquilas. Depois, né, também passado aí mais uns 6 meses, eu te diria assim que com a volta das atividades mais para o presencial, isso também começou, bom, né, a se acomodar, assim, eu estou com o meu emprego, estou vendo que a empresa está com demanda, né, muitas empresas nós tivemos, Madeleine, bastante aumento de produtividade, dos níveis de contratação de mão de obra, né? Inclusive, a gente teve um aumento, assim, porque o mercado começou a ficar aquecido, né? Começou a faltar matéria-prima, a gente tem visto na construção civil, que começou a fazer reforma, foi um movimento casa, muito interessante, né? Todo mundo em casa. Isso, não dá para viajar, então, puxa, tem aqui um cantinho que eu quero reformar, vou reformar. Então, a gente começou a ver que teve esse aquecimento, as empresas começaram a voltar, e aí o próprio serviço começou a ter também
um decréscimo da procura, né? Porque talvez não se sintam mais tão ansiosas porque já começaram a se adaptar. E essa é uma característica do ser humano, a adaptabilidade, né? No início eu fico bastante angustiado porque é algo novo. Quando eu começo a me dar conta que, bom, vai ser assim, eu consigo ir no supermercado, eu consigo né, fazer uso de álcool gel, de máscara, eu estou vendo que se eu me cuidar, né, tomar as devidas precauções e ficar em casa e sair só para o essencial, eu, né, estou mais seguro. Então, eu acho que isso também contribuiu, eu diria assim, para uma melhora, né, significativa em termos de saúde mental, né? Só que a gente sabe, pela própria OMS, que a OMS já desde lá do início dizia, né, que a gente vai ver uma quarta onda em termos de saúde mental, que é o que vai vir ali, né? Porque a saúde mental, ela é isso que é o depois. Ela tem essa característica, né? Ela não se dá assim da noite para o dia, ela vai vindo, vai crescendo, é um crescente, né? Então, talvez lá adiante, sim, a gente vai ter esses efeitos da pandemia na saúde mental mais visíveis, né? O que vocês sentiram nesse acompanhamento psicológico? Que os empregados, eles começaram a adquirir novos problemas, novas síndromes, depressão, inclusive, um estresse maior, ou aquilo que já existia meio que se consolidou? As duas coisas, por quê? Em primeiro lugar, por exemplo, eu vou pegar o uso de substâncias, né? Uso de álcool. Vou trazer como exemplo o uso de álcool. A gente percebe que as pessoas se autorizaram a beber mais. Isso a gente tem números também que demonstram isso, né? A própria indústria de bebidas alcoólicas, de vinho, de cerveja, né? Demonstram isso. Eles acabaram com o estoque, assim, eles tinham, né? Venderam muito bem. E a gente ouve muito, assim, das pessoas, eu tô em casa, vou beber, né? Ou até fazendo piada, fazendo meme nas redes sociais, né? Já que né, álcool gel, vou tomar, né? Então, assim, como se o álcool, falando com psiquiatras também, a gente percebe isso, como se houvesse uma permissão, uma liberação, né? Como se, bom, estou em casa para aguentar, né? A quarentena, eu vou beber. Isso lá, mais né, no início. Mas isso perdurou. Isso perdurou. Então, assim, aí as pessoas começaram também a não dormir mais tão bem. Então, para eu não tomar uma medicação para dormir, muitas pessoas trocaram a noite pelo dia. Quem não teve que sair para trabalhar, ou que ficou em home office, ou que poderia ter um horário mais flexível de trabalho, claro, não é o caso da indústria, que tem horário de trabalho que vai né, mais organizado, assim, eu posso trocar a noite pelo dia, então, para eu conseguir dormir, vou tomar um pouquinho a mais, né? E esse tomar um pouquinho a mais, ele pode ser um gatilho, a gente nunca sabe se a gente tem uma predisposição maior ou menor, né, para criar um hábito, né, de uso abusivo de álcool. Então, o que acontece? A gente tem esses dados, assim, desse aumento no uso do álcool especificamente, das outras drogas de maneira geral, mas do álcool especificamente, porque houve esse fenômeno, as pessoas se permitiram beber, então pessoas que antes tomavam, né, um pouquinho, tinham um uso, vamos dizer assim, mais controlado, passaram a ter um uso, isso, passaram a ter quase que diariamente, né, e muito assim em função do quadro de isolamento, e isso a gente sabe que é algo bastante preocupante, né? Da mesma maneira, pessoas que já tinham, especialmente depressão, né? A gente vê que houve um agravamento dos quadros, né? Pessoas que já tiveram histórico de depressão, já tiveram no passado quadros depressivos, né? Agora voltaram a ter, tiveram um novo episódio, né? Uma nova crise, né? De depressão, especialmente da depressão. Então, as duas coisas, assim, né? A gente vê que tem acontecido bastante. E acredito que também muitas pessoas, pelo fato de estarem em isolamento, o fato do pouco convívio social, isso traz também uma alta na irritabilidade. Então, quando a gente vê na rua, assim, muitas situações de agressividade, de brigas, vai no supermercado, né? Poxa, a pessoa tá lá na fila, daqui a pouco vê uma briga. Isso é comum também.
Isso deixa, poxa, mas estão brigando por uma situação, às vezes, corriqueira, né? As pessoas estão, como a gente chama, com a síndrome do pavio curto, né? As pessoas brigam por nada, e isso também é uma consequência de toda essa questão do isolamento, né? Por quê? Porque nós somos seres sociais. Assim, a nossa essência, a nossa natureza é a sociabilidade. E ficar em casa, isso te traz, né, durante muito tempo privado desse convívio, traz consequências, né? Claro que tem casos, por exemplo, assim, tem pessoas que, pelo seu quadro, aquelas pessoas mais fóbicas, ou que têm um quadro, né, de fobia social, que já não gostam de sair, esses talvez não estão, né, mais assim assintomáticos, eles estão bem, né? Já não gostava mesmo, para mim não faz Tá até muita falta, né? confortável, né? Tá confortável, né? Mas tirando esses, né, as pessoas têm tido um grau de um nível, vou dizer assim, de sofrimento mais perceptível, né? E aí podem, claro, esse nível de sofrimento ele pode desencadear, então, numa depressão, porque uma coisa é a depressão, outra coisa que a gente tem que distinguir, né, Madeleine, é a tristeza. Estar triste, estar para baixo, né? Estar um dia mais irritado, estar um dia, né, mais assim, desanimado, sem vontade, isso é completamente Normal. compreensível e normal, né? Agora, um quadro de depressão, aí nós já estamos falando de outra coisa, né? O que difere, assim, é a intensidade, né? O prolongamento no tempo, né? Então, aí tem A alguns indecisão, critérios, né? né? Essa Isso, coisa de não sei isso, se volto, não sei quanto tempo que fica, gera isso. um medo, né, nas pessoas. E a idade das pessoas, ela conta para isso? Nós que passamos dos 50, temos alguma Uhum. propensão maior ao sofrimento? Porque o que eu vejo também é que, até que nós que ainda estamos trabalhando, estamos ativos, não nos aposentamos, a gente ainda, né, meio que se adapta, ou se adaptou, ou vai se adaptando. Mas o Uhum. vô, a avó, que ficava em casa aguardando a visita, eu acho que essas Uhum. pessoas estão sofrendo mais, né, Graciela? Sim. Se a gente for pensar, Madeleine, né, as pessoas que têm mais de 50 anos, 60 anos, eles são pessoas que tinham um histórico de vida bem diferente das pessoas de hoje, né? Por exemplo, os adolescentes. Os adolescentes, ok, eles estão no auge, né, da vida social também, mas o mundo virtual para eles, o mundo digital, já é algo mais familiar, né? As pessoas com mais idade, a vida social, eu diria assim, para elas, faz mais falta até do que para um adolescente, se a gente for pensar, porque é da natureza das pessoas, né, que tem mais idade, de poder sair, ir no mercado, né, conversar com o vizinho, jogar às vezes. A gente sabe que tem um grande estudo do professor Emílio Moriguchi, que é daqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu convido vocês a conhecerem, se vocês não conhecem, que é sobre longevidade. E ele faz, né, o pai dele, que era o Dr. Moriguchi, é pioneiro no Brasil com estudos de longevidade, e eles fizeram um estudo aqui em Veranópolis, que é considerada a capital da longevidade, né? Com idosos de 80, 90 anos. E o que eles descobriram? Ok, tem alimentação saudável como um dos aspectos importantíssimos, né, para a longevidade, tem os exercícios físicos, mas o mais importante de tudo são as relações sociais, os relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos. E eles se basearam num estudo chamado das Blue Zones, que são os lugares no mundo, né, mais assim, no Mediterrâneo, no Japão, na Califórnia, aonde as pessoas convivem em comunidade. Então, são locais onde os idosos vão para a igreja, vão para as comunidades dançar, né, os bailes, jogam, aqui em Veranópolis jogam truco, né, eles jogam Carteado. carteado, né, enfim, é algo assim que esse convívio, quando é inibido, como é o caso agora, nunca na história isso foi tão inibido por tanto tempo. Nunca. Se a gente for pensar, né? Nunca aconteceu de ser tão inibido por tanto tempo. E isso, claro, é muito difícil. É muito difícil, né, da pessoa com mais idade lidar. Então, e paralelamente a isso, também é uma população, não vou generalizar,
mas vou dizer assim, talvez não consiga se beneficiar tanto dos meios digitais. E aí é que entra o benefício dos meios digitais, né? Então, assim, como uma dica, né? Poxa, seria tão bom, claro que poder fazer com que, né, o vô, a avó, fale com os netos pelo Skype, né? Enfim, Uma veja as fotos no videochamada. Instagram. Isso, né? Faz uma videochamada, oi, né? Conversa. Esse elo, né, deve ser fortalecido pelos meios digitais, que aí eles vêm muito para ajudar. Porque realmente, assim, isso foi um impacto muito grande. A solidão, né? Eu acho que ela é um fator que tem que ser visto com bastante cuidado, né? Nessa população. Tem aquela situação também das pessoas que estão voltando a trabalhar, né? Porque, como você explicou, tem atividades que não tinham, grandes indústrias, não tinha como parar, e muitos ficaram fora, mas estão voltando. O que a gente pode pensar em readaptação nesse momento agora que já estamos aí há 7 meses de pandemia? O tempo inteiro a gente sempre deu essas dicas, essas orientações que eu acho que as pessoas fazem pouco, né? O quanto que é interessante buscar o autoconhecimento, sabe, Madeleine? Eu te diria isso, assim, parece batido, né? Parece chovendo molhado. Não, não é, porque tem muitas coisas que a gente não conhece de nós mesmos e que a gente poderia estar explorando mais. Tem que descobrir o que a gente gosta, né? Gosta de ler, tu gosta de fazer alguma atividade manual, tu gosta de lidar com plantas, né? Tá muito em moda atenção plena, mindfulness. Bom, é uma atividade que tu gosta? Nem sei o que é isso. Bom, então, de repente, procura te informar mais. Pode ser que relaxamento, meditação não precisa ser meia hora. Começa com 2 minutos, né? De repente é uma atividade que vai ser interessante para ti. 3 minutos, depois evolui para 5 minutos, né? A atenção plena, ela é fantástica, né? Talvez não seja para todo mundo, mas é uma dica bem importante em termos de saúde mental, e a gente sabe que tem um benefício cerebral importantíssimo, né? Pessoas que daqui a pouco gostam de cozinhar, vão, né? Não precisa ter todo dia, mas tenta fazer alguma coisa mais manual, que a gente sabe que nos reconecta também, né? A gente fica tão no digital hoje em dia, ou alguma coisa mais manual para dar uma equilibrada, isso também é bom, né? Outras dicas, né, que assim, as pessoas, não posso me fazer um happy hour. Quantas empresas começaram a fazer happy hour digital, virtual, né? Ideias bem bacanas, assim, até em termos, assim, de liderança, poder estar mais próximo das equipes, porque tem empresas que, vamos dizer assim, que a natureza do trabalho permite, que já estão pensando em nem voltar para o meio presencial, ou que diminuíram muito, né, em função, assim, de custos, que disseram para os trabalhadores, olha, se tu quiseres voltar para o presencial, ok, mas também se tu quiser continuar, né, em home office, porque o trabalho permite. Mas então, como é que faz para ter contato com a equipe? Então, eles resolveram fazer home office virtual. Bom, né, pode ser, é uma maneira de encontrar. Isso, encontros virtuais, né? Por que não? Tem dispositivos, né? Tem tantos Zoom, Skype, enfim, por que não se encontrar virtualmente, né? Então, eu acho que, assim, ser criativo é fundamental, né? A gente mesmo. Nós começamos o nosso canal virtual, já estamos há 3 meses, e você agora, por exemplo, está em Porto Alegre, né? Isso aí, isso mesmo. Estamos conversando, né? Para todo o Brasil. É isso. Olha que perfeição. Isso. Na verdade, você está falando o tempo todo desse acompanhamento psicológico que vocês estão fazendo. Mas e as pessoas que não faziam acompanhamento, que precisavam, que precisam? Você sente uma certa resistência? Sim, sim. Eu vou te dizer o seguinte, Madeleine, é uma boa pergunta essa também, porque participei de algumas lives, webinários para as empresas, e aí eu trago algumas notícias, assim, né, e aí a gente diz, olha, nunca se falou tanto em saúde mental no âmbito empresarial, né, no âmbito, enfim, pelo menos, né, das empresas, e não só das empresas, aí eu trago notícias da mídia, né, como um todo, nunca se ouviu falar tanto em saúde mental. Todo dia tu abre uma notícia, tá lá, saúde mental, mas essa não é uma pauta nova,
nem para as empresas, nem para a sociedade em geral. Ela já é uma pauta bem antiga, porém ainda muito carregada de preconceito, muito carregada de desconhecimento, muito estigma ainda, né, associado à questão da saúde mental. As pessoas ainda têm vergonha de procurar um Medo. psicólogo, medo, né, um psiquiatra, então, nossa, o psiquiatra, então, é só realmente louco no último nível, né, bem assim, não se fala sobre isso, o estigma é muito grande mesmo, né, então, é E como, impressionante, assim, e como que você está desmistificando isso? Porque vamos é, pensar uma pessoa que procura um psiquiatra, que tem uma necessidade de fazer um acompanhamento com um psicólogo, psiquiatra, enfim. Ela uhum, pode até esconder isso. É um problema dela. uhum, Agora, um uhum, empregado, um funcionário que neste momento precisa de um acompanhamento psicológico, até para não perder o emprego, para ele conseguir se manter em pé, né? Porque às vezes está em casa, uhum, sabe que tem um emprego, mas é tudo isso que você falou, esses traumas todos, esses uhum. transtornos todos. Até essa pessoa, ela pode falar, nossa, não vou procurar não, porque vão falar que eu tô louco, não... é isso que você falou, estigma. Vão falar que eu tô louco, vão me mandar embora. Que garantias que essas pessoas, que esses empregados, que esses funcionários têm? Uhum. Isso é bem importante, porque, né, isso passa, eu acho que é bem importante a tua pergunta, porque nós estamos agora, Madeleine, lançando a nossa plataforma de saúde mental online. O SESI está lançando a plataforma, já lançou, inclusive, uma plataforma que nós estamos há 2 anos trabalhando e agora foi o lançamento dela, para atender em psicoterapia online os trabalhadores da indústria do Brasil todo, né? Então, porque a gente estamos em Porto Alegre, mas atendemos o Brasil inteiro, justamente por causa dessas questões, né? Do quanto é difícil o acesso, muitas vezes no interior também não se tem tanto acesso, ou se tem vergonha, se tem medo, se tem preocupação. Então, nós fazemos junto uma campanha dentro da empresa, justa para trabalhar essas questões, para explicar, né? Para que o RH das empresas possa apoiar os trabalhadores nisso e as lideranças. Então, a gente entende que se o RH tem isso enquanto área estratégica de gestão de pessoas, tem isso bem esclarecido, e uma liderança que também tem isso bem esclarecido, que ela compreende, né, que poder ter um funcionário bem, vamos dizer assim, amparado do ponto de vista de saúde mental, porque não tem saúde sem saúde mental, né? Tu concorda comigo? A Claro. saúde é uma só, não existe saúde sem saúde mental, eu não separo as coisas, né? E aquela história de que, eu chego no trabalho, eu deixo todos os meus problemas em casa, isso é mito, né? O nosso cérebro, ele não foi, ele não funciona assim, ele não foi Desliga. criado para, É. isso. Desliga a Existe. chavinha. Desliga a chave agora, ficou É. tudo em casa. E da Ah, mesma é. forma, né? Quem já não perdeu o sono pensando no trabalho? Não tem, são coisas indivisíveis. Então, pensando nisso, né, a gente sabe o quanto que a saúde mental ela faz parte da saúde e ela impacta no trabalho, né? Ou seja, se eu tiver um trabalhador que está bem, né, ele vai produzir, ele vai estar bem, vai estar satisfeito e ele vai querer permanecer na empresa. Então, é uma faca de dois gumes, né? Assim, é bom para todos que todo mundo esteja bem. Então, nesse sentido, a gente orienta, a gente sensibiliza, faz campanhas para explicar isso para os RHs, né? A gente também trabalha com os líderes para que eles entendam isso e para que eles estejam atentos a sinais, para que eles possam dar o devido suporte para o seu trabalhador, para que quando o trabalhador esteja passando por uma situação dessas, ele possa orientar que busque o RH, para que busque tratamento, para que possa, né, ser buscado, se busque esse tratamento da melhor forma possível, sem esses estigmas, né, sem que ele seja prejudicado, enfim. Então, esse é um trabalho muito, muito importante, assim, porque senão realmente ele não busca. Aí ele só vai, vamos dizer assim, demonstrar que ele está com um problema quando já é tarde demais. Ou muitas vezes quando ele vai ter que ser afastado, né? Quando ele não tem mais condições de trabalhar por algum transtorno mental que já se instalou. Então aí é muito mais difícil. Então a gente trabalha com aquilo que a gente chama tecnicamente de prevenção primária. Eu tenho que identificar e pegar já no início, né? Para depois eu não
tá lá já no finalzinho ter que, né, ter um afastamento, um tratamento que é muito mais Que fica longo, muito mais mais caro, né? oneroso. Exatamente. Isso, E isso. essa plataforma, ela está disponível para as empresas? Sim, está disponível para as empresas de todo o país, porque nós trabalhamos num centro de inovação, né, que atende todo o país, então é para todas as indústrias do país. Que Então ela está perfeito. disponível, isso justamente para dar conta dessa demanda que a gente sabe que as demandas de saúde mental, elas têm um gap ali, né, em relação a elas, e é por isso que nós pensamos então nessa plataforma, que são atendimentos, né, para o trabalhador, para ver justamente essas questões de saúde mental, que muitas vezes o que acontece? Tem cidades onde a gente tem indústria que tem poucos profissionais e são conhecidos. Então, o trabalhador, eu não quero me consultar com a fulana porque eu conheço ela, eu fico com vergonha, né? Então, nesse caso, se é virtual, eu posso me consultar com uma psicóloga de São Paulo, ela não vai me conhecer, não vai conhecer minha família, né? Posso me Para o consultar com um empregado, psiquiatra. para o empregado ter esse acesso, é necessário que a empresa esteja, ela precisa de ter um cadastro junto ao SESI? Como que é isso? Sim, a empresa, ela faz um contrato com o SESI, por CNPJ, né? A empresa faz um contrato com o SESI atende a empresa, e aí a empresa se interessando, os empregados são atendidos, né? Ah, que É por ótimo. É como isso. tem aquele Uhum. atendimento do clube, de aulas de línguas, né, para os empregados, Isso, que a empresa é cadastrada no SESI, e aí os empregados podem usufruir desses benefícios. E agora essa plataforma é mais um benefício que está sendo oferecido, não é isso, Graziela? isso, Que é por ótimo. CNPJ, isso por indústria, né? A gente tem já as indústrias, então aí, bom, é por indústria, tem pacotes, enfim, né? A indústria assina o contrato e aí, por pacotes, os trabalhadores podem ter acesso. Quero te agradecer Uhum. imensamente por ter vindo aqui no canal, por esclarecer tudo isso e por deixar esse serviço final aí da plataforma para as pessoas. Ah, que bom, estou à disposição de vocês e parabéns pela tua iniciativa. Ah, Bom, muito obrigada. Um grande beijo, volte sempre ao canal. obrigada para ti também. Sucesso aí. Muito bom a gente saber que o SESI tem essa plataforma que oferece às indústrias para que os empregados possam fazer esse acompanhamento psicossocial, né? Claro, gente, é como disse a Graziella, saúde não é só do corpo, é da mente também. Uma delícia esse bate-papo. E se você ainda não se inscreveu lá no começo do nosso canal, faça isso agora para não perder bate-papos tão bons quanto esse. Deixe seu joinha, é muito importante. Vai lá, deixa seu comentário. E você também me encontra nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado. Um beijo, gente. Até amanhã.